conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro dentro da tua presença nesta noite. Eu oro a ti, Pai, peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê discernimento, que tudo aquilo, ó Pai, que for falado nesta noite, que seja do teu Espírito, que seja da tua parte. Eu peço a ti, ó Pai, que o Senhor coloque em meu coração a motivação correta e as palavras certas na minha boca, e que eu não pense e não tente usurpar a glória que é somente para ti. Meus irmãos, ano passado estava passando por um problema, acredito que foi um dos piores e um dos melhores anos da minha vida. Estava passando por uma dificuldade mais ou menos ali para junho. Eu sou policial militar, trabalho no estado de São Paulo há 5 anos e moro lá, lógico, moro lá. E venho para cá 1 ou 2 vezes por mês. Tenho vários amigos ali, minha família mora aqui na estação. Então, eu estou sempre aqui. E eu acredito que tudo que me aconteceu nesses 5 anos na polícia me deu uma falsa sensação de segurança, uma falsa estabilidade, né, no modo geral. E no ano passado eu me vi, no meio do ano passado eu me vi numa situação onde eu tive que tomar uma atitude e isso mexeu muito comigo. Aos 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, meu avô me levou para a igreja, então eu já conhecia o Evangelho, eu conhecia a palavra, mas eu não me envolvia, sabe? Eu estava ali, tive até algumas experiências com Deus, mas não me envolvia. E ano passado eu acredito que o Espírito Santo ele chamou pelo meu nome. Aleluia. E é irresistível quando acontece esse chamado. É irresistível. Então eu me vi tendo que fazer escolhas. Toda a sensação de segurança que eu tinha, eu vi tudo desmoronar. Uma certa noite eu estava sentado no meu sofá, com a minha arma na mão, eram umas 8h30 da noite, e ali na minha sala eu travei a maior batalha da minha vida. Ali naquela sala, quando eu olho para o meu sofá, às vezes eu chego em casa, olho para o meu sofá, eu me vejo sentado ali e vejo o meu inimigo, ele me mostrou tudo o que ele tinha feito na minha vida. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele estava ali, ele batalhava pela minha vida naquele momento, e eu pensava se eu ia continuar ou não. E eu me vi no deserto. E se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria os desertos da vida. Existem 3 momentos, 3 situações que a gente se encontra em 3 desertos diferentes. E no ano passado, quando eu estava indo para São Paulo, eu dei uma carona com um pastor, e a gente conversando ali no carro, ele falou comigo: meu irmão, a mãe do meu filho, ela era da igreja, era diaconisa na igreja, liderava o ministério de louvor e se envolveu com companhias erradas, se envolveu com coisas erradas, abandonou
ministério e escolheu para a vida dela tudo que ela vive hoje. E aí ele falou, existem 3 desertos na vida. Um deserto Deus te leva. Lá Ele vai providenciar tudo para você. E o segundo deserto, pessoas te colocam. E lá Deus ele vai te dar vários escapes. E o terceiro, você vai com suas próprias mãos. Quero que estava acontecendo comigo. Eu caminhei para aquilo que eu estava vivendo. E eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, o meu pastor André Fernandes. Ele fala que tem uma linguagem própria. Ele fala que vai liberar várias chaves. Eu quero liberar algumas chaves para você. Aleluia. A primeira chave que eu gostaria de estar liberando é que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Então não existe nenhum lugar mais seguro. Será que vai dar certo? Se esse risco você for correr com Deus, corra esse risco. Abandone a sua segurança. E aí, naquele momento ali que eu estava na carona, naquele carro, a Espírito Santo ele falou algo comigo. Ele falou assim: olha, para você vencer em qualquer um desses desertos, primeiro você tem que saber em qual você está. E foi ali que virou uma chave em mim. E eu entendi que tinha sido eu que tinha caminhado para lá. Então tudo aquilo que eu tinha feito, eu ia colher. Porque a colheita, a semeadura, ela é, você semeia o que quiser, mas colher, você vai colher exatamente aquilo que você semear. Então eu passei por momentos difíceis, passei por situações difíceis até entender em qual deserto eu estava. Então, o primeiro deserto são pessoas que te colocam. Os irmãos de José colocaram ele numa situação difícil, só que Deus honrou ele, né? A gente pode ver em Gênesis 37. O segundo deserto é você vai para lá. Juízes 16 vai falar sobre Sansão. Sansão tinha tudo e caminhou por um caminho onde Deus não chamou ele para caminhar. Então ele sofreu com as escolhas que ele fez. E o terceiro deserto, que é algo que eu quero discorrer essa noite, né? O texto que eu li. Deus que te coloca. É Mateus 4. Para a gente saber como se comportar nesses lugares, a gente vai saber o que é um deserto. Como que é um lugar? Se a gente não conhece onde a gente está caminhando, provavelmente nós vamos, a gente vai sucumbir. Então é um local inabitado, sem vida, quente de dia, frio à noite, não tem água, não tem sombra e não existe alívio, independente de como você foi parar lá. Uma segunda chave que eu quero liberar, quando você descobre, olha, foi Deus que me trouxe para cá. Natan, como que eu vou descobrir isso? Você tem que olhar para tudo que você fez para saber como que você chegou nisso. Então, para você temer, caminhando com Deus no deserto, você vai ter que esquecer quem Ele é. Então, quando você, foi Deus que me colocou aqui. Eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por lutas, eu vou ter provações. Mas Ele está comigo. Ele está aqui. É isso que a gente precisa entender. E Natan, como que é caminhar no deserto? É na mente, porque Jesus ele foi tentado em Mateus 4 na mente. Eu não creio, isso sou eu que estou falando, eu não creio que o inimigo pegou o corpo físico dele e trasladou para os lugares, até porque no versículo 8 ele mostra toda a terra redonda, então não tem como ele ver toda a terra sendo redonda. Ele vê toda a terra, mostra todos os reinos para ele. Então acredito que a batalha de Jesus, batalha entre aspas, acredito que a tentação de Jesus e o tentador foi na mente. Então a nossa batalha ela começa na nossa mente.
Então ele foi conduzido do deserto. Só que o que aconteceu ali? Jesus ele estava preparado para aquela batalha, mas fisicamente ele estava fraco. Porque estava vendo esses dias na internet um homem que foi fazer o jejum de Jesus. Foi jejuar 40 dias e morreu. Então, lógico, Jesus era Deus, né? Mas 40 dias jejuando, estava muito fraco, porque ele estava fisicamente debilitado, só que espiritualmente ele estava preparado. Então a gente tem que preparar o nosso espírito. Quando você descobre onde você está, você sabe para onde você vai, você sabe onde você quer chegar. Então ele estava fraco fisicamente, mas espiritualmente ele estava preparado. E o tentador vai até ele, né? Eu costumo dizer que o cristão ele vive de batalha em batalha, de guerra em guerra. Ele vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. E o cristão, ele, quando ele entende qual é o posicionamento dele, para que ele foi chamado, ele para de procurar as guerras, ele para. Quando você ainda está menino, acredito que menino na fé, você começa a procurar guerra. A gente estava conversando ali fora de um amigo meu que estava orando pelo hospício. Ele estava procurando guerra. Ele está procurando. Quando a gente começa a entender e discernir algumas coisas, a gente para de procurar essas guerras. Então o que acontece? O inimigo ele vem até a gente. Porque é bíblico, é fato isso. Então a gente começa a se preparar mais, a gente começa a ter posicionamentos diferentes. E quando você entende isso, você começa a não caminhar por caminhos que Jesus não te chamou para andar. Você não entra mais em portas que Jesus te chamou, não te chamou para entrar. O inimigo ele vem até a gente como ele veio até mim nessa transformação, sabe? Nessa transição. Ele começou a gerar dúvida na minha cabeça. E foi o que ele fez com Jesus. Se você é filho de Deus, Jesus sabia o que ele era. Nós sabemos quem nós somos, nós temos uma identidade. Eu não preciso pegar a minha habilitação para saber que eu sou habilitado na categoria B, eu sei disso. E o inimigo ele vem até a gente e fala, se Deus faz, se Deus pode, se Deus vai fazer, se você tem tanta certeza, por que você não faz isso? Então a gente começa a entender essas investidas do inimigo na nossa vida. E quando a gente anda em novidade de vida, a nossa carne, ela anda em novidade de morte. Romanos 8,13 diz que porque se a gente vive segundo a carne, a gente vai morrer, mas se pelo Espírito, mas se a gente vive pelo Espírito, a gente vai mortificar as obras do corpo. Então, quando você entende isso, você começa a andar segundo os conceitos e segundo os preceitos de Cristo. Então, quando Jesus está no deserto, quando ele é transportado, quando a guerra na mente dele começa, o inimigo ele investe 2 vezes com dúvidas na vida dele. Ele fala 2 vezes: se você é o Filho de Deus, aí de novo ele fala: se você é o Filho de Deus, e Jesus fala com ele, Jesus repreende ele usando a palavra. Está escrito. Na segunda vez que ele tenta gerar dúvida na mente de Jesus, ele também fala: está escrito. Então o que a gente precisa se atentar
mais que saber onde a gente está inserido, mais que saber onde a gente está andando, quem está andando com a gente. É verdade. Então, por isso que eu tenho poucos amigos, sabe? É por isso que eu tenho poucos. Porque o ambiente que você está inserido, você acaba se tornando parte dele. Se você anda muito com um cara, não, ele é da igreja. Se você anda muito com a pessoa, não, ele é da igreja, mas é pessimista, irmão, você vai começar a ver coisa ruim em tudo. Sim. Você vai começar a ver coisa estranha em tudo. Tem um amigo meu, ano passado, eu fiz um curso lá em São Paulo. Eu fiquei 40 dias, um curso de internato, fiquei 40 dias, e a gente, nas 2 últimas semanas do curso, os instrutores chamavam um por um e faziam entrevista. E aí, o que você acha do fulano? Tem alguém que você não gosta e tal? E aí perguntaram para um amigo meu, falaram para ele assim, e nesse curso a gente era chamado de número, né? Falou com ele assim, 11. Fez as perguntas para ele e falou: quem que você levaria para a guerra? Aí ele falou: eu levaria o 20, que era o meu número. Eu levaria o 20 comigo. Aí o instrutor perguntou: por quê? Aí ele respondeu para o instrutor: porque o copo dele sempre está meio cheio. O cara ele não consegue ver que vai dar errado em nada, mesmo já está dando errado, mas ele acha que vai dar certo. Então, as pessoas com quem você escolhe para andar com você, as pessoas que você escolhe para perto de você, elas dizem muito sobre o seu caráter, muito sobre o que você vai se tornar. Então escolha, selecione as pessoas que andam perto de você, porque o inimigo, ele também vai falar com você, está escrito, hein? E aí, o que você vai fazer? E o Senhor Jesus, ele responde para ele: olha, cara, acredito que a conversa não foi assim, né? Mas fala: cara, você acha que eu vou tentar meu pai? Você acha que eu não sei que está escrito isso que você falou? Não é mentira, está escrito. Quer dizer, também eu não vou tentar meu pai. E aí, ano passado, eu recebi, através da vida do André, né? Me liberou uma chave que eu trouxe para a minha vida, e eu acredito que todos deveriam andar dessa maneira. Porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. A gente tem que trazer para o mundo físico aquilo que já existe no mundo espiritual. A gente precisa viver através da dinâmica de antecipação da fé. Mas está escrito. Eu sei que está escrito, mas isso também está escrito. Ele vai me dar o escape aqui de outra maneira. Eu não vou tentar. E o diálogo continua. Ele transporta Jesus para... Acredito que mostra ele, né? Como eu disse, essa batalha ela foi na mente. Então a gente tem que renovar os nossos pensamentos através da palavra dia após dia. Dia após dia. Então ele transporta mais uma vez Jesus. Ele mostra para ele por um momento o que aconteceu comigo. Quando eu estava sentado no meu sofá, com a minha arma na mão direita, eu estava descalço, eu chorava muito. E foi nesse dia também que eu quase morri, mas foi nesse dia também que eu tive um encontro com Deus na minha sala. Foi muito louco. E aí, ele me mostrou tudo o que eu tinha feito. Ele falou: eu te dei isso, desse jeito. Eu te dei isso, aquilo, eu te levei nesse lugar, naquele lugar. E agora, vou te levar embora. E aí, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos,
Ele era missionário, ele é pastor. Era missionário Cláudio. E cá, Samuel? Era missionário Cláudio. Eu estava orando assim. Aí ele veio, me pegou pela mão. Aí ele me levou saiu andando comigo assim, ó, falando em língua. Eu não entendia nada. E ele me levou, aí tinha um cupinho assim, mas era muito alto. Muito alto assim. Aí ele me levava. Subia nesse cupinho e descia. Subia e descia. Fez isso umas 4 vezes. Aí ele fala em língua e fala, você está entendendo o que está acontecendo? Não, assim está acontecendo. Aí ele fala comigo assim, ó, assim diz o Senhor. Quando você se posicionar e estiver disponível, eu vou te levar onde você nunca imaginou. Eu vou subir com você, entrar e descer nos lugares onde você nunca imaginou. E naquele dia na minha sala, enquanto o inimigo falava de um lado, o Espírito Santo falou, cara, você esqueceu daquela vez lá no monte que eu falei com você? Você esqueceu todas as vezes que eu já te livrei, todas as coisas que eu já te prometi? Foi aquela guerra, sabe? Só que tudo na minha mente, e eu ali, é só uma puxada de gatinho. É só um momento. O inimigo fala comigo, mano, é só um momento. Você já era para você, as coisas já acabaram. E por um momento, que é o que acontece aqui em Mateus 4, um momento o inimigo mostra Jesus tudo e fala para ele, olha, é só você me adorar. É rapidinho. A gente precisa tomar cuidado, mais uma vez, com as pessoas que a gente escolhe para caminhar do nosso lado. Porque ela vai falar com você, mano, está escrito, mas aqui ó, é rapidinho, o pastor não vai ver, seu marido não vai ver, sua esposa não vai ver, é rapidinho. É rapidinho. E é rapidinho também que a gente acaba morrendo. A gente perde as promessas, a gente perde tudo aquilo que Jesus fez. Por causa de é só um momento. O inimigo fala para ele, olha, eu vou te dar tudo. Isso aqui, ó, eu vou te dar porque é meu. Vou te dar o que você quiser. E ele vence o inimigo pela palavra. Ele fala, ó, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele seguirás. O inimigo vai para fora. Aí deixa Jesus por um momento. Que a gente nunca, meus irmãos, nesse mundo, a melhor definição que eu encontrei para mim e para você é que nós somos como moradores de rua, procurando o caminho de casa. Mas aqui a gente não vai achar, que a gente não é desse mundo. A melhor definição para mim e para a sua vida, eu e você, morador de rua, a gente está procurando o caminho de casa, não vai encontrar. Só existe um momento que a gente vai achar esse caminho, quando Cristo voltar para buscar a gente. E a próxima chave que eu quero liberar para vocês é algo que não é que é difícil o entendimento, é que é um pouco quadrado, sabe? Entrar na cabeça. Pela palavra a gente foi criado. Salmos 33:9 diz que porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Pela palavra a gente foi criado, pela palavra fomos sustentados, e por essa mesma palavra, pegada de maneira errada ou falada em momento errado, a gente morre. Pela palavra fomos criados, pela palavra somos sustentados, e pela mesma palavra, dita em momento errado, de maneira interpretada de maneira errada, a gente também vai morrer. Isso a gente já vê acontecendo. Vocês estão comigo ainda? Amém? A gente está vendo acontecer isso.
igrejas que faz o que quer com a palavra, prega da maneira que quer. Acredito que se a palavra não gera em você um quebrantamento, um arrependimento, se a mensagem não traz para você a realidade é que eu sou meio radical nesse sentido assim. A realidade é que a palavra traz condenação para o homem. E através dessa condenação que está aqui, vai vir. Não sou eu que estou falando. Eu aceitando ou não. A gente quebranta, se arrepende e em novidade de vida, dia após dia, em novidade de espírito, a gente busca a comunhão. Então, se for dito ou se for pregado de maneira errada, o púlpito virou entretenimento, o evangelho costumo falar que ficou gourmetizado, virou mais motivação, né? A palavra não é motivação não, meu irmão. Você aceitando não. Deus ele não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com a sua vida. Se você quer fazer algo de maneira que não está dentro dos caminhos que Ele te chamou, quando Ele te leva para o deserto, Ele vai te sustentar. Desde que você tenha compromisso com a palavra dele, que não é com você o compromisso dele, é com a palavra. O compromisso de Deus não é com a placa da igreja. O compromisso de Deus é com igreja. Igreja é eu, igreja é você. Então, o evangelho, lógico, a gente precisa se reunir, precisa, a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se reunir. Também é mandamento bíblico. Mas não pense que eu vou na igreja X, porque lá eu posso ir com a minha barriga de fora. Porque lá eu posso contar mentira. Porque lá eu posso. O pastor ele não está me vendo. Meu irmão, o pastor ele não tem que te ver. A realidade é que o pastor não precisa de ver. Quem te assiste é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu já falei, uma vez eu estava ministrando a palavra na igreja e quando Cristo ele te convida para caminhar por esse deserto, Ele quer uma coisa com você. Ele vai te preparar para algo. Cristo vai te preparar para algo que já está preparado para você. O André ele fala assim que existe um ditado que é assim: não, Deus ele não está demorando, Ele está caprichando. Eu não acredito, né? O André ele fala assim: eu não acredito, e ele não acredita nem eu, que um Deus que falou, haja luz, houve luz. Que um Deus que falou, dividiu, que um Deus que fez tudo através da palavra, criou os céus, criou terra, tudo que Ele criou foi através da palavra. Eu não acredito que Deus precisa de tempo para caprichar em nada, nem para mim nem para você. Então, quando você é convidado para andar com Ele no deserto, Ele está te preparando para algo que já está preparado para você. Então, existe eu ouvi uma vez ele falando e eu acho muito interessante isso. Já falei uma vez ministrando numa igreja. Existe uma técnica japonesa que se chama kintsugi. Lá no Japão, né, o pessoal faz aqueles vasos bonitos lá em porcelana e quando os vasos quebravam, eu jogava fora.
porque o vaso já estava pronto. Então quebrava e jogava fora. E aí, o que o pessoal começou a fazer? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses vasos que a gente quebrou, vamos restaurar eles e vender por mais barato. Aí, mas como que a gente vai restaurar? Assim, a gente vai emendar eles com fio de ouro. Começaram a fazer isso. Só que aí, aqueles vasos, eles carregavam marcas tão próprias que o valor deles começou a subir em relação aos que não tinham defeito. E aí, aqueles vasos com aquelas marcas, com aquelas propriedades, se tornaram mais valiosos do que os que não tinham marcas. O que isso quer dizer para a gente? Quando você anda nesse deserto, você adquire várias marcas, você adquire várias experiências que você passou com Cristo. E essas experiências, essas marcas, elas trazem para as outras pessoas o seu valor. Então, quando a gente é testado em desertos, quando a gente carrega em nós marcas do próprio Cristo, ou que o próprio Cristo passou com a gente, nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós falamos com propriedade das coisas que nós vivemos. Que é diferente quando você conversa com alguém que tem filho ou alguém que não tem. André, ele fala também que a gente não aceitar, não dá acesso a quem não te dá destino. Então, como que eu posso aceitar um conselho sobre como criar as minhas filhas de alguém que não tem filhos? Não tem como. Uma pessoa que caminha no deserto, uma pessoa que entende onde está, ela carrega consigo marcas. E hoje, o que eu trago, o que eu trouxe de experiência para a minha vida, são as marcas que eu adquiri no deserto, das coisas que eu não devo fazer e das portas que eu não devo entrar. Então, quando você passa pelo deserto, você adquire as marcas próprias que apontam para o seu milagre. Às vezes a vergonha financeira na sua vida vai ser onde Deus vai te usar para abençoar pessoas. Às vezes a sua vergonha familiar vai ser algo que Deus vai usar para tratar com famílias. Então, o que a gente tem que fazer é não desprezar as nossas marcas que nós adquirimos no deserto. A gente precisa saber de 5 verdades sobre o deserto. Estou terminando, gente. Estou terminando. Preciso de mais 5 minutos. Amém? Glória a Deus. A gente precisa saber de 5 verdades do deserto. A gente depende totalmente de Deus. Porque tudo que você confia falha. Todo o seu entendimento lá não serve mais. Deus, a gente tem que saber que Deus está no controle da situação. Isso é uma verdade absoluta. E é o que eu falei, quando a gente sabe onde a gente está, a gente não tem dúvida de para onde está indo. Então, primeiro você precisa saber em qual deserto eu estou. A gente precisa saber o que é essencial. Qual que é a sua missão? O que eu vou aprender passando por aqui? No deserto a gente aprende a ter comunhão, a gente precisa de ter comunhão, é essencial. A gente precisa aprender a viver com pouco. E a gente vai ter que aprender isso, acredito que é a parte mais difícil.
Porque a todo momento você é convidado a largar tudo aquilo e voltar às suas velhas práticas. Então a gente vai ter confrontos, a gente vai estar vulnerável, a gente vai ter que fazer escolhas. A gente precisa resolver problemas. A gente não vai estar bem, Deus vai dar a direção para a gente. A gente vai ter uma nova orientação. E o mais importante aqui, sabe o que Deus quer de você é a sua atenção. Deus, Ele quer que você olhe para Ele. Ele precisa que você esteja ali. Sempre sentar na cama, mas mano, é muito ruim. Eu sei que é ruim. Mas aprendi uma coisa no meu curso. Ninguém para a marcha inexorável do tempo. Ou seja, ninguém consegue parar o relógio. Uma hora aquilo vai acabar. A gente acordava todo dia para o curso e os meus amigos eles ficavam assim: mano, mais um dia, eu não estou aguentando isso aqui. E eu ficava felizão. Por quê? Eu já tinha acordado. O dia que passou já tinha passado. Cada amanhecer no curso eu ficava feliz. Os caras, mano, você só pode ser louco. Não, cara. Cada dia que a gente acorda é um dia que já passou. Não, porque os coros que a gente tomou lá, não vai tomar hoje. Porque já tomou. Mas a gente precisa ter esperança. Se manter fiel. Lembrar das coisas que Deus já fez pela nossa vida. E que Deus ele sempre foi fiel. De Gênesis a Apocalipse eu não consigo encontrar nenhum texto de ninguém, nem um profeta, nada que Deus foi infiel. O que Deus falou e não cumpriu. Eu não consigo encontrar nada na Bíblia nesse sentido. E quando tudo passar, certamente a gente vai sair mais forte disso. A gente precisa entender que tudo o que acontece no deserto não fica lá. A gente leva para a nossa vida como aprendizado. A gente sai mais forte. O pastor estava falando, ele falou aqui da parábola do homem que mergulhou. Hoje eu vejo as